Bom dia, pessoal. Eu tô vendo que já tem alguns online aqui assistindo a transmissão. Se puderem, só deem um oi ali no chat para eu ter certeza que o programa está transmitindo de acordo com o YouTube. Se estão conseguindo enxergar bem, escutar bem. Só deem um oi ali no chat que eu sei que está transmitindo adequadamente. Como é o primeiro vídeo assim, eu estou transmitindo via um outro programa para o YouTube. Então é importante eu ver se tá ok. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Consegue escutar e enxergar a tela ali normalmente? Beleza. Então eu vou fazer assim porque eu acho que fica melhor. É, vamos tentar, né? É tudo muito novo para todo mundo, então vamos tentar fazer assim. Acho que talvez aproxime um pouco mais. Eu vou falando sobre a matéria aqui. Vocês vão anotando, vão ficando com dúvidas, aí podem ir tirando, enviando as dúvidas, se for coisinha rápida ali no chat, eu comento na hora. Ou então no final a gente pode abrir uma sala e aí a gente conversa, tira alguma dúvida um pouco mais que não dá para ser tirada pelo chat. De qualquer maneira vai ficar gravada essa aula. E aí vocês conseguem acessar depois, igual vocês estão acessando as outras. Muito bem. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre morfologia do solo. Bom, o que é a morfologia do solo? Então, morfologia de qualquer coisa é o estudo das formas de um corpo natural. Então, a gente está preocupado em descrever um corpo natural, no nosso caso o solo, assim como o pessoal da zootecnia, veterinária, descrevem a morfologia de um cavalo, a morfologia de um boi, de um touro, enfim. Então é a descrição das formas de alguma coisa. No nosso caso, a gente faz isso através da descrição do perfil, isso é feito a campo. Então, quando retornarem às atividades presenciais, a gente vai ir bastante a campo e vocês vão ficar bastante tempo na frente de um perfil para aprender a fazer essa descrição. Existe uma metodologia padronizada, que é Lemos e Santos, que a gente utiliza para fazer essa descrição das características e todas elas, no caso da descrição do perfil, são todas características que a gente consegue acessar a olho nu, sem nenhum equipamento especial. É claro que a morfologia do solo ela é complementada ou completada por uma série de análises de laboratório. Algumas análises físicas, outras análises químicas. E além das características morfológicas do perfil, nós também a gente também descreve as características ambientais, ou seja, como é o ambiente onde aquele perfil está. Bom, mas para que a gente faz ou aonde que são utilizadas as características morfológicas do solo? Então, o que é importante aqui a gente entender que as características morfológicas do solo, elas, se a gente conseguir ler adequadamente o perfil, nós conseguimos levantar uma série de informações que são super importantes e que são super aplicadas. Então, elas são utilizadas para muita coisa, por exemplo, identificação dos solos. Então, quando vocês vão no Museu de Solos, vocês olham o mapa de solos no aplicativo ou no museu. Quando vocês olham um laudo, por exemplo, com a classificação, um levantamento de solos. Tudo isso é feito com base nas características morfológicas do solo. Quando daqui a pouco vocês estarão formadas, e vocês vão ser contratados, por exemplo,
para fazer a avaliação de uma terra. Então, para vocês saberem a capacidade de uso da terra, para vocês saberem as potencialidades, as limitações, para que aquele solo se presta, para o que ele não se presta, para que ele tem limitação, quais serão as respostas desse solo ao manejo de plantas, qual vai ser o melhor manejo para aquele tipo de solo. Tudo isso, então, a gente faz. O primeiro passo é a caracterização morfológica desse solo. Então, com tudo isso, então, com as características morfológicas e mais as características físicas e químicas, a gente consegue fazer a predição da vocação do uso do solo. Ou seja, a gente consegue ter uma ideia, a gente consegue saber como que aquele solo vai responder a determinados processos. Bom, aqui tem uma sequência de letrinhas que a gente vai usar bastante também. Então, essas letras, elas designam os principais horizontes e camadas que um solo pode ter. Eu vou pular, depois eu volto, vou pular O e H, vou começar pelo A. Então, o A, ele é, na imensa maioria dos casos, o primeiro horizonte que a gente identifica no perfil. É o horizonte que está mais superficial no perfil do solo. Então, esse horizonte, ele é um horizonte que a gente chama de mineral e, como eu falei, ele é o horizonte que está mais superficial. Ele, em geral, vai ter uma coloração um pouco mais escura do que os horizontes de baixo, como o horizonte E e o horizonte B. E essa tonalidade um pouco mais escura no horizonte A, ela se deve ao acúmulo da matéria orgânica em função de que quando as plantas morrem, começam a se decompor, toda a parte aérea que se decompõe, ela é assimilada, ela é incorporada naturalmente ao horizonte A e, consequentemente, é ali onde concentra a maior quantidade de matéria orgânica. Se a gente pensar em termos de sistema radicular, também é no horizonte A, onde, em geral, se concentra a maior proporção do sistema radicular das plantas. Então, quando essas plantas morrem, o sistema radicular ele começa a se decompor, ele se decompõe e passa para a matéria orgânica do solo. Também é no horizonte A onde vai ocorrer a maior incorporação, porque é ali onde está a maior parte das raízes das plantas. Logo abaixo do horizonte A, pode ocorrer o horizonte E, então esse não é um horizonte que obrigatoriamente ocorra. Na verdade, nenhum obrigatoriamente ocorre, porque a gente pode ter várias combinações aqui. Mas existem solos onde o horizonte E ocorre e existem solos onde o horizonte E não ocorre. O horizonte E, quando ele ocorrer, ele sempre vai estar abaixo do horizonte A e ele vai apresentar cores mais claras e uma textura mais arenosa do que o horizonte A e do que o horizonte B, principalmente do que o horizonte B. Então a gente nota o que a gente chama de uma transição de argila, uma transição textural, uma mudança textural que a gente muitas vezes chama ela de abrupta. Então a gente chama de uma mudança textural abrupta, do E para o B, que é o horizonte que está abaixo do E. Então o E se caracteriza por ser um horizonte com cores mais claras e com uma textura mais arenosa. E ele se forma em alguns casos, no caso de alguns solos, por exemplo, vocês vão conseguir ver também nas práticas de campo, aqui na UFSM nós temos os argissolos, então temos os perfis abertos de argissolos, onde nós fizemos as aulas, e ali é muito nítida a presença do horizonte E, abaixo do horizonte A e acima do horizonte B. Passando para o horizonte B, então o horizonte B ele é o horizonte que se caracteriza por ser o que passou pela pela mais intensa transformação pedogenética. Então ele é o solo assim no seu estado mais avançado de intemperismo e de pedogênese.
Dá para imaginar ele assim. O horizonte B, ele é o horizonte que guarda as cores mais fortes do solo em um perfil, e também é o horizonte onde a estrutura ela está mais desenvolvida. Então, a estrutura desenvolvida e a cor mais intensa no horizonte B indica que esse é um horizonte que ele está num processo pedogenético bastante avançado. Tem alguns solos, por exemplo, que também não tem horizonte B, como, por exemplo, um neossolo litólico, um neossolo regolítico. Então, nesse caso, a gente vai ter um horizonte A sobre um horizonte C, ou sobre a camada R. O horizonte C, ele é um horizonte que ele vem abaixo do horizonte B, ou então abaixo do horizonte A, e ele é um horizonte que ele ainda não foi influenciado pelos processos pedogenéticos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no horizonte C a gente vai encontrar ainda muito resquício do material de origem. Então, por exemplo, se for um solo que evoluiu, que está evoluindo sobre uma rocha que existe em determinado local, o horizonte C ele vai guardar ainda muitos pedaços dessa rocha praticamente intactos. No horizonte C a gente vai encontrar também muitas vezes uma mistura, parece, entre solo e rocha. Então isso indica que ali o processo pedogenético ainda não está tão avançado. E a camada R ela corresponde ao substrato rochoso ou material de origem que aquele solo, sobre o qual aquele solo se desenvolve. Como eu falei, o horizonte O e o H, eu ia falar depois, eles ocorrem sobre o horizonte A e ambos são de natureza orgânica. Então, é um material orgânico que ele está decomposto em diversos estados de decomposição, mais avançados ou menos avançados. E a diferença entre eles é que o horizonte O é um material orgânico acumulado que dá origem ao O, e ele ocorre em condições de boa drenagem, ou seja, onde a água não fica estagnada. E o H, ele ocorre também sobre o horizonte mineral, também ele é fruto da decomposição em diversos estágios de material orgânico, e ele ocorre em condições de má drenagem. Então a diferença entre o O e o H é que o H ocorre em local de má drenagem e o O ocorre em locais bem drenados. Essa é a diferença entre eles. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a gente ficar mais perto, esses solos eles ocorrem basicamente em algumas regiões, em alguns solos da região litorânea. Então, por exemplo, turfeiras, locais bastante mal drenados, a gente pode ter a ocorrência do H, e em regiões muito altas, onde a temperatura baixa associada à umidade que existe nesses locais, por exemplo, Campos de Cima da Serra, no estado do Rio Grande do Sul, a região serrana de Santa Catarina, são regiões onde a temperatura baixa ela faz com que a decomposição ela ocorra de uma forma muito mais lenta. Então, ali se tem as condições para que a decomposição do material ela não seja total. Então, esse material acumula no perfil e forma o horizonte O. Então, são dois exemplos de ocorrência desses horizontes. Mas nem todo solo tem o O e o H. Aqui nessa tabela, alguns sufixos que eles são utilizados para indicar algumas características específicas no perfil do solo. Então, por exemplo, um que a gente vai ver bastante nas aulas, vamos achar ele aqui, o T. Então, o T é um que a gente vai falar direto nas aulas práticas. Então, vocês vão ver muito eu falar em BT nas aulas práticas. O que é o BT? O BT é um horizonte B que tem uma acumulação iluvial de argila. O que isso significa? Significa que o horizonte B acumulou argila
Iluvial quer dizer que veio de fora, veio de algum outro horizonte para o horizonte B. Então, iluvial significa que ele recebeu argila. Então, acumulação iluvial de argila. Basicamente, aqui o que se está descrevendo é o processo de migração de argila dentro do perfil. Então, a argila sai do horizonte E e passa para o horizonte BT e se acumula no horizonte BT. Por isso tem essa diferença de textura entre o horizonte E e o horizonte BT. Basicamente, a argila ela começa a andar no perfil. É claro que isso é um processo de muitos anos, aí no mínimo centenas de anos. E essa argila ela vai descendo no perfil, saindo do horizonte E. Então, o horizonte E vai ficando mais pobre em argila, consequentemente mais arenoso, e essa argila ela vai se acumulando no horizonte BT. E se vocês já devem ter notado que todas essas letras, esses sufixos, eles ocorrem como uma letra minúscula associado ao horizonte. Então, o nome do horizonte, por exemplo, B, e o sufixo T. Então, a gente não vou ler todos eles para vocês, mas vocês podem dar uma olhada depois e no campo a gente vai discutindo mais quando eles ocorrerem. É óbvio que vai ter alguns que vão ocorrer muito mais do que outros. Por exemplo, aqui na depressão central, esse T é uma característica que ocorre muito em argissolos, em planossolos, que é a acumulação iluvial de argila. O tiomorfismo, por exemplo, uma característica que a gente não vai ver por aqui, uma característica muito mais difícil de ocorrer. O horizonte Gley é um horizonte... A característica Gley é uma característica muito mais comum nos horizontes, então a letra G ela aparece com mais frequência. Então, por exemplo, um BG ou um BTG, então essas letras elas dão características especiais para o horizonte B. Essa aqui é a lógica. E, claro, não ocorre só no B, tem também no horizonte A, por exemplo, ou no horizonte C. Bom, mas o que olhar quando a gente chega na frente de um perfil? O que a gente deve olhar? O que a gente deve descrever num perfil? Então, tem algumas características que eu vou passar aqui. E o que a gente deve cuidar sempre é que a descrição morfológica ela deve ser muito bem feita no campo. Porque a descrição morfológica... dificilmente a gente vai ter condições de voltar naquele perfil e descrever ele novamente. Ou se precisar fazer isso, o custo e o trabalho envolvido é muito grande. Então, por isso que quando a gente faz a descrição morfológica, a gente tem que fazer a descrição morfológica bem feita uma vez. E cuidar sempre para que todos os atributos morfológicos que a gente precisa descrever no perfil, eles sejam bem descritos. Por exemplo, o grau, nitidez, a espessura dos horizontes, que é esse primeiro ponto que eu coloquei aqui, eles têm que ser descritos no campo. Não tem como eu ir para o laboratório depois e tentar descrever no laboratório. Não vai ter jeito, não tem como fazer isso. Já a textura, que é outra coisa que a gente faz no campo, com o dedo mesmo, com um pouco de experiência, a gente consegue estimar quanto de areia e argila que tem no perfil do solo. Se eu errar no campo, não é um grande problema, porque na verdade eu vou determinar de fato a argila no laboratório, então eu consigo corrigir alguma superestimativa ou subestimativa do valor de argila, da textura do solo, eu consigo corrigir no laboratório. Então, claro que a gente faz no campo, mas não tem o impacto de errar isso no campo não é tão grande. Agora, por exemplo, a estrutura eu tenho que descrever no campo. A espessura e transição de horizontes eu tenho que descrever no campo. Não tem como eu querer remendar isso depois no laboratório, que não é possível. Então, eu vou passar aqui alguns pontos, algumas coisas que a gente tem que descrever no campo. Então, eu coloquei em primeiro lugar aqui espessura e transição entre horizontes.
Então, a espessura e a transição entre eles, então a espessura é medir quantos centímetros que tem o horizonte, com uma trena ou com uma régua, e o grau nitidez. Então a gente vai dizer que quando aqui claramente a gente tem um horizonte, né? Eu vou desenhar aqui. Aqui claramente a gente tem a separação entre horizontes. Tem aqui provavelmente um A, talvez a gente possa subdividir, né, ele, mas vamos trabalhar aqui com um horizonte A, aqui um horizonte E e aqui um horizonte B, provavelmente um BT, mas vamos deixar B aqui para ficar mais fácil. Então, quando a gente fala de grau nitidez, a gente está falando da transição de um horizonte para outro. Por exemplo, do E para o B, aqui a gente não tem uma escala, mas se a gente vê nitidamente que aqui é o horizonte E e que aqui é o horizonte B. Então, nessa região é o horizonte B e nessa região é o horizonte E. Isso é incontestável. A gente está vendo isso. Quando a gente fala de grau nitidez, a gente está falando da distância entre esse ponto e esse ponto. Ou seja, entre um lugar que eu tenho certeza absoluta que é um horizonte e outro lugar que eu tenho certeza absoluta que é outro horizonte. Então, quando essa distância ela for menor do que 2,5 centímetros, eu digo que tem que é abrupta a passagem de horizonte para o outro. Quando ela for entre 2,5 e 7,5, ela vai ser clara, vai ser gradual de 7,5 a 12,5 e difusa quando for maior que 12,5. Então, aqui nessa outra, por exemplo, não consigo nem identificar pela tela. Parece que aqui tem um A. E aqui para baixo vai ter algumas subdivisões, provavelmente do horizonte B. Então aqui devo ter em tela não consigo enxergar bem as cores, mas vamos imaginar que eu tenha um A, um B1 e um B2 aqui. Por exemplo, se aqui eu tive uma transição, aqui na esquerda, nesse perfil de argissolo, provavelmente, eu tenho uma mudança de menor que 2,5 centímetros, por exemplo, vai ser abrupta. Aqui eu não sei exatamente, ou seja, essa linha ela podia estar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Então, talvez eu vá conseguir dizer que aqui seja um horizonte e que aqui seja outro. Então, se essa distância for maior que 12,5, eu vou ter uma mudança difusa aqui. O grau nitidez de transição entre os horizontes vai ser difusa. E aqui vai ser gradual. E a forma topografia, então, esse horizonte vai ser plano, regular, irregular ou descontínuo. Então, aqui um exemplo. Então, aqui quando eu tenho transições planas, aqui eu tenho uma transição ondulada, aqui uma transição irregular e aqui uma transição descontínua. O mais comum nos solos é a plana, então é o que a gente vai encontrar com maior frequência, e pouco menos frequente ondulada. Irregular e descontínua são bem mais raras de encontrar. A maioria mesmo é plana. Bom, agora nós vamos para a cor do solo. Então ela é determinada a campo e é feita uma comparação. A gente pega uma amostra de solo, um agregado de solo, por exemplo, e a gente compara com uma escala, que é uma caderneta, com uma escala de cores, que a gente chama de escala de Munsell. E a notação a gente leva em conta três aspectos: matiz, valor e croma da cor. Então, a matiz ela é a cor do espectro de luz que a gente está enxergando e ela se relaciona com o comprimento de luz que a gente está conseguindo perceber. Os nossos solos, em geral, eles vão variar aqui nessa escala, né, de todas as cores. No caso dos nossos solos aqui, a escala ela vai variar do 5R até o 5Y. Então, a cor dos nossos solos aqui no Brasil, ela está entre um vermelho puro e um amarelo puro. Então, aqui nessa região. Muito raramente a gente vai ter alguns solos mais azulados ou esverdeados. Tem alguns horizontes que têm essas colorações,
Aqui no Brasil são muito raros, América do Norte, na região norte da Europa a gente encontra. No Brasil também encontra alguns solos que puxam para essas outras tonalidades mais azuis ou esverdeadas, mas dificilmente, muito raramente, a gente vai encontrar elas no campo. Então, os nossos solos, na verdade, eles vão se concentrar aqui, entre o vermelho e o amarelo. E quando a gente pega só esse pedaço aqui, transforma representa ele de outra forma. Então, na verdade, o que significa o 5R? O 5R, o R é de red, do inglês vermelho, né? O 5R significa 100% de vermelho na composição da cor. E ele vai variando, então 7,5R, 10R, até chegar no 5Y, 5R, que é o 5YR, que seria 50% de amarelo, 50% de vermelho, e aí começa a passar para as tonalidades mais de um amarelo mais puro. 7,5YR, 10YR, 2,5Y e chega no 5Y. Então, o 5Y, o Y de yellow, no 5Y a gente tem 100% de amarelo. Então, a gente vai do 100% de vermelho ao 100% de amarelo. 100% de vermelho a gente chama de 5R, 100% de amarelo a gente chama de 5Y. Então, essa é a escala que vai ser mais comum entre o vermelho e o amarelo nos nossos solos. O valor, então isso que a gente viu foi o matiz. Aí, depois do matiz, tem o valor, que é a tonalidade, ou seja, a luminosidade relativa da cor. E ele vai variar de uma cor super luminosa, de uma cor bem mais pura, e uma cor que é menos pura, é menos luminosa. Então vai ter é como se a gente fosse adicionando o pigmento cinzento à cor. E o croma é a pureza da cor em relação ao cinza. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui um croma forte, é quando a gente vê no caso um vermelho, aqui um vermelho bem puro. E aqui a gente vê um vermelho mais esmaecido, então vai ser um croma mais fraco. E aí quando a gente joga isso, imagina que isso aqui a gente pode andar para qualquer lado, vir para cá, ou para cá, para cima, para baixo. Aqui a gente consegue fazer a composição de qualquer cor. Quem diferencia as cores do solo basicamente é o ferro, ou mais precisamente os óxidos de ferro, e a matéria orgânica. Então, esses dois são claro que os argilominerais, tem alguns que também mudam a cor, né? Mas basicamente quando a gente está falando em cor do solo, a gente está falando dos compostos ferrosos que existem nesse solo e a quantidade de matéria orgânica que tem no solo. Lembrando então que o solo é a composição da matiz, valor e cromo. Quando a gente tem o 5YR, isso aqui é a descrição da matiz, e aí a cor, então a cor do solo é tudo isso aqui, 5YR 13/4. O 5YR é a matiz, o primeiro número vai ser o valor, e o segundo número vai ser o cromo, e eles são sempre separados por uma barra. Então aqui, por exemplo, na página da caderneta, isso aqui é uma caderneta de Mansell, no número da página da caderneta, sempre vai ser o matiz. Aqui no caso a gente está na página 10R, então vai ser o matiz 10R. Aqui a gente tem uma escala de valor e aqui a gente tem uma escala de croma. Então a gente vai vir aqui, então o valor aqui no caso é 2,5, 3, 4, 5 e 6. Então aqui nós temos o valor 4, vocês vão conseguir enxergar, e aqui nós vamos ter o croma, 1, 2, 3 e 4. Então a cor desse solo, ela vai ser, qual é a cor desse solo? Então a gente representa a cor assim, vai ser 10R, que é o matiz, está aqui, valor 4, que é esse númerozinho aqui, 4, barra o valor do cromo, que é 4.
Então, matiz, valor e cromo. Então essa é a forma que a gente chama, é o nome que a gente dá para as cores do solo usando a caderneta de Munsell. Para isso a gente pega um torrãozinho de solo e compara com as cores que tem na caderneta. Quando a gente chegar na cor, não, essa aqui é a cor que bateu com o solo, a gente faz esse processo para descobrir o nome dela. Assim, na tela, em teoria, parece meio complicado, assim, parece que não faz muito sentido, mas vocês vão ver como é muito fácil de fazer isso e é bastante prático quando a gente for a campo. Bom, vocês já viram, na verdade, esse gráfico de outra forma, mas só relembrando, então, a composição do solo, né? Ar, água, matéria orgânica e minerais. Então, basicamente, quando a gente está falando dos minerais, ou seja, boa parte da porção sólida do solo, que é formado por minerais e matéria orgânica, quando a gente olha a granulometria do solo, a textura do solo, na verdade a gente está focando nesses aproximadamente 45% que forma a fase sólida do solo. Então, quando a gente olha a textura do solo, a gente quer saber qual é a composição das partículas em termos de tamanho. E aí a gente representa isso nas frações granulométricas ou nas frações texturais. No campo, a gente pega um pouco de solo do horizonte que a gente quer, molha ele ou umedece se for necessário, e aí faz esse movimento aqui com o solo entre os dedos. E aí quando nós temos uma sensação forte de aspereza, e uma sensação não plástica, ou seja, o solo não se molda e ele não fica pegando no dedo, ele não é pegajoso, então essa é a sensação transmitida pela areia, uma sensação áspera, não plástica e não pegajosa. O silt, ele vai ter uma sensação mais sedosa, é como, imaginem que vocês estão, aquela sensação de farinha de trigo, por exemplo, ou de maisena. Então, quando a gente tem essa sensação ao tocar, é uma sensação muito parecida com a sensação que o silt passa. Então, uma sensação de sedosidade, ele é plástico, ou seja, ele se molda, mas ele não é pegajoso. Então, se vocês soltarem ele da mão, ele não vai ficar grudado, ele não vai ter essa pegajosidade. E a argila, por sua vez, ela tem uma sensação também de sedosidade. Ele também é plástico, assim como o silt, então se molda com facilidade. No entanto, a argila é pegajosa. Então, a diferença entre o silt e a argila é que o silt ele não é pegajoso e a argila ela é pegajosa. Então, a argila é bem aquela sensação de barro. Então, lembrem barro, assim vocês vão lembrar que é aquela coisa que pega na mão, que gruda no calçado, que gruda no pneu. Então, isso quem faz é a argila. E aí, quando a gente está no campo, a gente estima mais ou menos a proporção entre areia, silt e argila. E aí a gente pode entrar no triângulo, então aqui é um triângulo textural. Então a gente entra com essas porcentagens aqui, é um triângulo de uma figura de tripla entrada, né? Entra com esses teores e aí a gente consegue colocar em uma determinada classe textural. Então, por exemplo, aqui um solo com 40% de silt, 27% de areia e 33% de argila, vai cair aqui numa textura franco-argilosa. A estrutura do solo, então, a estrutura ela é o arranjo das partículas do solo, ou seja, como que aquelas partículas primárias, areia, silt e argila, e com os componentes biológicos também que ocorrem no solo, como que elas se organizam. Então, elas se organizam em agregados, em torrões, de várias formas. Então, essa é a estrutura e isso que a gente precisa descrever no campo também. Então, a gente vai dizer se a estrutura, quando a gente estiver no campo, se a estrutura ela é fraca, moderada ou forte, o tamanho da estrutura, dos componentes estruturais, que a gente chama de agregados,
se eles são pequenos, médios ou grandes, então tem uma escala, a gente vai ver isso no campo, e também o tipo. Então o tipo é em relação à forma dessa estrutura. Se ela é prismática, se ela é colunar, se ela é laminar, se elas são blocos subangulares, blocos angulares, ou se ela é granular. Então, adiantando, aqui para os nossos solos, os que a gente vai ver, as estruturas mais comuns são blocos subangulares e blocos angulares. A consistência do solo ela reflete as forças de adesão e coesão que o solo apresenta e como que ocorre essa resposta às deformações que a gente ocasiona no solo através da incidência de forças. Ou seja, capacidade que o solo tem em se moldar ou não, quando submetido a uma força. Vocês lembrem, a gente já viu isso na aula de propriedades físicas do solo, e vocês lembram que a consistência ela tem uma dependência extrema da umidade do solo. Então, o solo seco, a gente vai descrever, né, a consistência em função da umidade. No solo seco a gente chama de dureza ou tenacidade, e no solo úmido de friabilidade do solo. E aí a gente encaixa isso em uma escala que também a gente vai ver detalhadamente no campo como se faz isso e como que funciona essa escala. Então, a gente vai pegar o manual de descrição de solos a campo e vai fazer isso. Quando a gente tem o solo molhado, então a gente tem plasticidade e pegajosidade, ele vai ser não plástico, ligeiramente plástico, então também plástico, muito plástico, então também tem uma escala para plasticidade e pegajosidade. A porosidade do solo, então, é o espaço do solo que pode ser ocupado por ar e por água, ou seja, é todo aquele espaço que não é mineral e que não é formado por matéria orgânica, então é a porção não sólida do solo, esse é o espaço poroso. E a porosidade ela pode ser de natureza textural, de natureza estrutural ou de natureza específica. A textural é o espaço entre as partículas, areia, silt e argila. Ela vai ser importante, a porosidade estrutural, para as funções do solo, especialmente nos solos mais arenosos. A porosidade estrutural ela é a porosidade que ocorre no espaço entre os agregados. Oi, Henrique, tudo bem? Vai acompanhando aí, qualquer coisa, agora que eu vi a tua mensagem aqui, é só escrevendo aí que eu tô de olho no chat também. Um olho no gato e outro no peixe, como dizem para fora. Qualquer dúvida rápida, Henrique, tu pode mandar aí no chat que eu vou... Se for coisa rápida, eu respondo para vocês aí, tranquilo. Senão, depois a gente pode abrir uma sala no Meet ou qualquer outra coisa para conversar cara a cara ali, se for alguma dúvida mais capciosa, tá? Mas tô de olho no chat aqui. Qualquer coisa é só vocês mandarem o recado de vocês, a dúvida que eu comento aqui. E a porosidade do solo ela também pode ser específica. Então é aquela porosidade que ela é decorrente das atividades biológicas. Por isso que é sempre importante no campo a gente ter uma lupa. Então ela ajuda muito a gente identificar quais são, de qual porosidade a gente está falando e ajuda a gente a fazer a descrição. Então a gente descreve a porosidade quanto ao tamanho e quantidade dos poros e anota isso na nossa descrição. Aqui alguns exemplos de porosidade, então, que obviamente a gente não... Acho que era para ter sido semana passada até a viagem, se não estou enganado. Para ver diversos solos, esse aqui é um dos que a gente vê, é um dos solos que a gente vê, que é o neossolo quartzarênico. Então esse solo aqui esse perfil a gente para olhar ele, chegando em Quaraí. Quem vai de Santana do Livramento para Quaraí, quase chegando em Quaraí a gente encontra esse perfil. Então dá para ver que é um solo extremamente arenoso, é um areião basicamente,
Então aqui esse é um exemplo típico da porosidade textural. Então essa porosidade textural confere algumas características muito típicas para esse solo. Por exemplo, ele é um solo que tem uma drenagem muito rápida. Então a água, quando chove, a água bate aqui em cima, ela vai lá para baixo com muita facilidade. Então ele infiltra muito rápido a água nesse solo. Isso é muito importante do ponto de vista ambiental, por exemplo, para recarga de aquíferos, para recarga de lençol freático, recarga de rios, etc. Outro solo, esse aqui também é um solo, vocês vejam como são solos diferentes, mas esses solos aqui eles não estão longe um do outro. Geograficamente, assim, no espaço, eles não estão tão longe um do outro. Então, esse aqui é um solo que ele também está entre Santana do Livramento e Quaraí, um pouco antes, alguns quilômetros antes daquele solo que eu mostrei para vocês. Então, só que aqui já é um solo totalmente diferente, eles são formados por material de origem diferente, eles têm características super diferentes. Então esse aqui é um vertissolo, e vocês vejam que aqui também existe uma grande porosidade, mas existe uma porosidade aqui, só que ela não é em função da textura como o outro, porque esse aqui é um solo bastante argiloso, mas a porosidade aqui ela está presente entre os agregados. Aqui está muito nítido, né? Os agregados. Então aqui a gente vê um agregado, aqui a gente vê outro, aqui vê um conjunto de agregados, todos eles bastante novelados também com as raízes. Então tem bastante agregados aqui, a porosidade, no caso desse perfil, ela está vinculada aos agregados, ao espaço entre os agregados. E aqui, naqueles dois perfis ali, vejam que a gente tem exemplos de porosidade específica. Então, para ter uma noção de escala, aqui tem uma faca. E ali a gente vê uma coisinha branca. Quando a gente dá um zoom, a gente vê que é um ninho de formigas. Então, a biota do solo ela é muito importante também para criar espaços porosos por onde as raízes vão crescer, por onde a água vai infiltrar. Então, para as funções e para os processos do solo é muito importante. Aqui também a gente tem um ninho de algum inseto. Então aqui tem um exemplo, ali tem outro, aqui tem outro. Então são galerias que são feitas pela biota do solo, pelos diversos organismos que habitam o solo. Outra característica que a gente descreve a campo é a serosidade. Então, a serosidade ela é uma película de argila que se forma quando essa argila ela anda no perfil. Então, imaginem que a argila ela não é algo que está estático ali no perfil. Em muitos casos, essa argila a água vai levando ela. Claro que aqui a gente está falando também de um espaço de tempo considerável. Muitas dezenas ou centenas de anos para que esse processo aconteça. Então não é, hoje choveu e a argila, você foi toda no perfil. Não é assim que funciona. Mas a argila ela pode ir migrando no perfil muito lentamente. Em alguns casos, essa migração de argila, quando as condições para isso existem, a migração de argila ela vai recobrindo os agregados no solo. Então a água vai infiltrando no solo, a argila vai indo junto com essa água e ela vai se depositando na parede dos agregados. Então imagine que aqui eu tenho duas paredes de agregados, né? A água vai passando no meio e junto com essa água vai indo a argila. E a argila ela vai se depositando nessas duas paredes aqui e ela vai ficando o que a gente chama de orientada. Então lembrem que quando a gente fala de argila minerais é como se fosse uma folha de papel. Então o formato de uma argila mineral é como se fosse uma folha de papel. Tanto que lembram que a gente falava de filosilicatos. Então são folhas de silício, baseados em sílica. Então essas folhas elas acabam depositadas como se fossem lâminas sobrepostas umas sobre as outras. E essa sobreposição ela acaba sendo visível quando a gente pega um agregado desses e coloca ele contra a luz. Então vocês viram que aqui tem algumas superfícies que elas estão bem brilhosas.
Então essas superfícies aqui, elas indicam que existe uma deposição de argila orientada. Então isso é muito, a gente consegue identificar isso em horizontes como o horizonte B textural e o B nítico. Outra característica que a gente encontra em alguns solos são o que a gente chama de slick sites, que são formações também, um aspecto que parece serosidade, mas não é serosidade. Então são superfícies, os slick sites são superfícies de compressão. Então são alguns solos que têm argilas 2:1 expansivas, a gente falou disso também lá na aula de composição do solo. Solos que têm esse tipo de argila mineral, eles fazem um movimento de abrir e fechar. Tem um movimento de expansão e contração, expansão e contração. Então, quando esse solo ele umedece, por exemplo, depois de uma chuva, toda a massa de solo entra água no meio dos argilos minerais 2:1, eles se expandem como se fosse uma gaita, eles se expandem, e aí imagine que tem dois blocos de solo aqui que eles se expandem, eles se encostam e se pressionam. Quando seca, essa água sai do meio dos argilos minerais 2:1, ele se contrai, então essas paredes se afastam. Então aqui, nessas paredes, como existe esse movimento, né, quando elas se encostam, vai polindo essas superfícies. Então é o que acontece aqui. Então aqui a gente vê nitidamente uma superfície de encontro dessa massa de solo aonde ela está trabalhando. Então é bem a marcação de onde ele está expandindo e se encontrando, porque fica essa superfície polida aqui. E aqui a gente vê uma outra marca bastante comum nesses solos, que é a formação de rachaduras no solo. Estão vendo que são rachaduras aqui, uma rachadura pelo menos 1 centímetro. Essas rachaduras elas ocorrem justamente quando esse solo seca e essas camadas se contraem e se afastam. Então esses são os slick sites. A gente também faz uma descrição das raízes, então a quantidade de raízes que tem em cada horizonte e, como eu falei, as características ambientais do perfil. Localização, situação em declive, altitude, litologia. Tudo isso a gente vai fazer essa descrição a campo, em perfis, nas aulas de campo aqui no Departamento de Solos. E eu também vou passar para vocês nas aulas práticas alguns relatórios. Então provavelmente em algum momento da vida de vocês vão pegar relatórios de descrição de perfil, seja trabalhando numa empresa, fazendo levantamento, fazendo um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ambiental. Vocês vão precisar pegar esses dados, esses perfis que alguém descreveu e entender entender o que está escrito ali, o que essa pessoa que fez essa descrição, o que ela viu naquele local. Continua então vegetação, relevo, drenagem, erosão, pedregosidade, rochosidade e uso atual. Então, essas características ambientais elas são usadas para complementar a descrição morfológica do perfil. Então aqui, aquele exemplo que eu dei para vocês, do neossolo quartzarênico, então aqui é a descrição do perfil. Mas também é importante a gente saber aonde que esse solo ocorre. Então a gente precisa fazer a descrição da paisagem, do local de ocorrência desse perfil. Então sempre, quando a gente faz uma descrição de solo, a gente faz a descrição, na verdade, do conjunto do solo, do perfil do solo e também do ambiente. Aqui outro exemplo, então o perfil aqui do vertissolo que eu mostrei para vocês e o ambiente de ocorrência desse vertissolo. Aqui de novo outro exemplo, então um argissolo, esse aqui é um dos perfis que nós temos no departamento de solos, onde nós temos um argissolo, o perfil dele, e aqui a área de ocorrência do argissolo. E aí, passando para algumas informações mais práticas que a morfologia ela pode oferecer, então, quando a gente descreve espessura e arranjamento, cor, textura, estrutura, porosidade, consistência, serosidade, todas essas características do perfil, que a gente chama de morfologia do solo, a gente tem que lembrar que ela tem um grande valor prático,
ela permite interpretar uma série de propriedades do solo, entender como o solo funciona. A gente pode descrever, como eu falei no início, a aptidão de uso e qual a melhor forma de manejar um determinado solo, seja um manejo agrícola ou um manejo não agrícola. E a espessura, quais são as informações, então, por exemplo, que a espessura e o arranjamento dos horizontes nos fornece? A gente consegue entender como se deu a evolução de um determinado solo, a gente consegue saber a capacidade de armazenamento daquele solo. Então, pegando dois solos com uma mesma textura, uma estrutura muito parecida, se um solo tiver 10 centímetros e o outro tiver 1 metro de espessura, é óbvio que aquele que tem 1 metro de espessura ele vai ter uma capacidade de armazenar água, por exemplo, muito maior. É como se a gente pegasse 2 caixas d'água, uma de 100 litros e outra de 10 mil litros, e fosse comparar a quantidade de água que dá para armazenar em cada um. Então a gente pode usar esse raciocínio também para o solo, e a espessura e arranjamento dos horizontes nos ajuda a ter uma ideia da capacidade de armazenamento total desse solo. Também a gente consegue entender a dinâmica da água no interior do solo, então como vai se dar a drenagem desse perfil. Então, por exemplo, se eu tenho um horizonte A, B, vai ser uma situação. Se eu tenho um horizonte A, E, B, vai ser outra situação. Se eu tenho um horizonte A sobre uma camada rochosa, vai ser outra situação. Então, tudo isso muda completamente a dinâmica de água no solo. A gente vai fazer alguns experimentos também nas aulas práticas, onde vocês vão conseguir enxergar muito bem como se dá essa dinâmica num solo arenoso, num solo argiloso, quando eu tenho camadas diferentes no mesmo perfil. Então, isso vocês vão conseguir visualizar muito bem em uma das práticas de laboratório. O potencial do solo para mecanização, possíveis impedimentos para desenvolvimento de raízes, por exemplo, presença de rochas, etc. Quanto à cor, ela nos fornece uma informação muito importante sobre a drenagem. Se um perfil ele passa mais tempo úmido, menos tempo úmido, como que é a drenagem desse perfil chamado de hematita. Então, a hematita é o que dá a cor avermelhada para o solo. E é interessante que esse óxido de ferro, a hematita, ele só ocorre na presença de oxigênio. Então, quando a gente coloca essa hematita em um ambiente mal drenado, ela se reduz. Então, esse ferro, que é 3+, no caso da hematita, ele vai passar, se eu tenho excesso de água, vai acontecer um processo de redução. Então, lembra das reações de oxirredução? Vai passar por um processo de redução. Então, esse ferro de 3+, ele vai perder um elétron e vai passar para um ferro 2+. Na verdade, ele ganha um elétron, né? Então, essa passagem de 3+ para 2+, ela faz com que mude completamente a cor desses óxidos. Então, ele passa de uma coloração vermelha para uma coloração cinzenta. Então, quando a gente faz a análise do perfil e a gente vê um perfil normalmente mais para a base do perfil, cores na matriz do solo cinzentas, uma cor acinzentada, isso é um indicativo de que aquela região ela está sob um regime de muita umidade, um regime de excesso de água. Isso a gente vai conseguir também ver nos perfis que a gente analisa aqui nas aulas práticas. Vocês vão entender bem, vão conseguir enxergar bem qual é o aspecto desses horizontes acinzentados, esses horizontes que passam por processo de redução, que ficam boa parte do ano com excesso de água. A cor ela também nos informa sobre a matéria orgânica do solo. Então, sempre que a gente tem colorações mais escuras de um perfil do solo, isso é indicativo de acúmulo de matéria orgânica. Então, a matéria orgânica, ela pura, ela tem uma coloração preta, ela é da cor preta, e quando ela acumula no solo, ela vai tornando o solo também mais preto ou mais escuro. Aí vai depender da composição mineralógica do solo, mas ela sempre confere um escurecimento ao solo, na matéria orgânica. Então, por isso, por exemplo, que o horizonte A, ou pelo menos o topo do horizonte A, em geral, ele tende a ser mais escuro que os horizontes que estão abaixo.
em função do acúmulo de matéria orgânica. E tudo isso também é importante, a cor, porque essa relação dos argilominerais que ocorrem, principalmente dos óxidos, por exemplo, se é hematita ou se é guetita que ocorre no solo, ela é importante para a fixação de P. Então tem alguns argilominerais, na verdade alguns óxidos de ferro, alguns óxidos de alumínio, que eles têm uma afinidade muito grande pelo fósforo. Bom, aqui é o que eu falei sobre a matéria orgânica. Aqui um exemplo, então, por exemplo, os latossolos são ricos em hematita e os vertissolos apresentam coloração muito escura, mesmo com baixo teor de matéria orgânica, isso aqui em função da matéria orgânica. Então aqui, o acúmulo da matéria orgânica relacionada a cores escuras, como eu falei, e normalmente ela está nos centímetros mais superficiais do solo, porque justamente é aí onde acontece o maior acúmulo de biomassa. Aqui sobre a relação da fertilidade com a fixação de P. Então, principalmente, como eu falei, óxido de ferro e alumínio. Solos mais avermelhados, ou seja, que são ricos em hematita, eles tendem a ter grandes quantidades de óxidos de ferro e adsorvem, que não está errado, é adsorver mesmo. Adsorver é um fenômeno de superfície que a gente estuda lá em Química do Solo, vocês vão ver com detalhes na cadeira de fertilidade. É um tipo de reação química. Isso quer dizer que eles reagem fortemente com o fósforo. Solos que são ricos em gibbsita, que é um óxido de alumínio, por exemplo, eles podem não ser avermelhados, mas também absorver muito fósforo. Em relação à textura, então, tem uma série de propriedades e comportamentos do solo que ela está ligada à textura do solo. Então, por exemplo, a capacidade de retenção de água num solo arenoso ela vai ser baixa. Então, um solo muito arenoso ele retém pouca água. Um solo argiloso ele vai reter muita quantidade de água. Então, como a textura influencia. A drenagem, por exemplo, que a gente comentou naquele perfil de neossolo quartzarênico. A drenagem em um solo daqueles, que é bem arenoso, vai ser alta, uma drenagem rápida. E se a gente estivesse olhando a drenagem de um solo muito argiloso, ela seria muito lenta. Então aqui é uma série de propriedades e comportamentos que vocês podem olhar com calma e ver como que ela se relaciona com a textura em cada tipo de solo. Em relação a... Deu um sinal que estava desconectado aqui. Acho que está tranquilo. Deixa eu ver. Beleza. Então aqui a gente já viu esse slide em uma aula anterior também, só lembrando o processo de formação dos agregados, desde as partículas primárias até os macroagregados. Então a dependência de processos físicos-químicos e a dependência de processos biológicos. Quanto à estrutura, então, a matéria orgânica é um dos principais agentes da agregação do solo. Sempre que a gente prepara muito intensivamente ou com alta frequência um solo, a gente detona a estrutura e diminui a matéria orgânica. E o solo bem estruturado, ele sempre indica um melhor desenvolvimento para... Então, essa é uma informação de cunho bem prático que a estrutura nos apresenta. Então, a gente consegue definir melhores estratégias de manejo entre as possíveis, entre as que a gente pode implementar em determinado solo, e isso vai também nos ajudar a dizer se um solo ele tem uma qualidade melhor ou uma qualidade menor. A gente pode avaliar isso através da estrutura. Um solo mais estruturado ele também vai responder melhor às cargas que a gente pode, por exemplo, carga de maquinário. E a porosidade, então, os solos que apresentam número, tamanho, distribuição e quantidade de poros, elas são variáveis e essas características podem ser afetadas pelo manejo. A porosidade, ela afeta, como a gente viu, a dinâmica de água e de gases no solo. Solos mais arenosos vão ter uma
uma drenagem melhor de água, os gases vão ser transmitidos através do solo com mais rapidez. A divisão dos poros também, divididos em macro e microporos. Lembrando que solos argilosos têm uma grande microporosidade e pode ter uma macroporosidade em função da agregação. As raízes, quando a gente vai analisar o solo, a gente nota que as raízes crescem melhor nos macroporos. Os microporos são muito pequenos para desenvolvimento de raízes. E os poros menores, então, a gente já viu também isso, eles são responsáveis por reter a água com mais força. E quanto à consistência, ela pode nos informar qual o momento mais adequado de trabalhar o solo. Então, os solos eles vão ter limites diferentes ou janelas diferentes que a gente pode trabalhar eles. Então, por exemplo, num latossolo, a gente consegue trabalhar adequadamente nele, sem causar danos, em uma faixa muito ampla de umidade. Se a gente pega um vertissolo, por exemplo, a faixa de umidade possível de trabalho no vertissolo é bem mais estreita. A serosidade ela nos dá um grau um indicativo então, do intemperismo do solo. Latossolos, por exemplo, são muito mais intemperizados, pobres em nutrientes, mais profundos. Eles podem nos dar uma ideia também da difusão de fósforo e potássio nesses solos. As raízes elas tendem a crescer melhor nas superfícies onde existe a serosidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre morfologia do solo. Depois a gente vai ver bastante a parte de morfologia no campo. E é muito campo, morfologia é muito campo, então se preparem que a gente vai passar bastante tempo na frente do perfil de solo. E bom, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem mandar pelo chat ali, eu posso responder. Se quiserem, a gente pode posso abrir uma sala para vocês também. Vocês que mandam aqui para frente. Conseguiram entender mais ou menos, ter uma ideia do que é, para que serve a morfologia do solo? Tem alguma dúvida em algum ponto específico? Vocês que mandam. Eu vou abrir também um fórum no Moodle ali, vocês podem depois também mandar dúvidas por lá. Isso, exatamente, Lucas. A parte de morfologia ela é campo, não tem muito milagre para a gente fazer. É bastante visual, muito prático, tu descrever um perfil, descrever outro. Quando tu descreve o primeiro perfil, tu tá muito perdido. Aí quando tu vai para o segundo, tu já lembra da sensação e de como era o primeiro, aí tu já começa a comparar entre eles. Então, isso é muito prático. Lucas, eu não vou colocar dessa parte nenhum exercício, porque, como a gente está comentando, né, é muito prático isso. Então, com certeza, vai ter exercício. Então, vocês vão ter, por exemplo, uma das tarefas práticas vai ser fazer a descrição de um perfil. Então, essa parte de levantamento e de descrição de perfil, ela tem que ser a campo, não tem muito jeito. Isso é campo mesmo, é experiência de campo que vocês vão ter que ter. Então, por isso que eu não vou colocar exercício teórico sobre essa parte, mas sim, a gente vai ter isso na prática bastante. Então, vocês vão ver quando retornarem às práticas, várias práticas elas vão ser em cima da descrição morfológica,
e de levantamento de solos. Então isso é muita atividade de campo. Então eu vou optar por intensificar essa parte, não dar exercícios no Moodle, mas vocês vão ter bastante exercícios na prática depois. E aí com certeza vai surgir muitas dúvidas de lá também. Não sei se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Tranquilo, Lucas? Então beleza. Vamos torcer para que a gente possa fazer essas práticas o quanto antes possível. No mais, um abraço para vocês, se cuidem e... tu achou melhor assim, Lucas? Que bom. Eu vou fazer assim então, que aí a gente consegue estar meio que ao vivo aqui. Meio não, bem ao vivo. E aí a gente pode ir falando tanto pelo chat aí, ou se tiver alguma dúvida, por exemplo, ao final da aula a gente consegue conversar também, faz uma chamada. E além disso, essa aula também ela vai ficar, estou gravando ela vai ficar disponível e aí vocês podem rever ela lá no YouTube, vai ficar ali no canal disponível. Então, claro que vai ficar um vídeo bem grande, né? Um vídeo de 1 hora e pouco, mas eu acho que é importante ficar como um registro para quem não pôde assistir ou quem quiser rever o vídeo de novo. Certo? Então tá. Um abração, Lucas. Qualquer coisa é só mandar um recado ali no Moodle, que a gente tá sempre online aí, só para atender vocês e tirar qualquer dúvida, tá? E